Se ele faz essas 5 coisas ainda no começo do relacionamento, fuja antes que sua vida seja destruída. Alguns relacionamentos não começam com dor, começam com confusão. Tudo parece intenso, rápido, envolvente. Você sente conexão, sente química, sente que algo ali é diferente. Mas ao mesmo tempo, existe um incômodo silencioso que você não sabe explicar. Não é medo, não é desconfiança clara, é aquela sensação de estar se ajustando demais logo no começo, diminuindo perguntas, relativizando atitudes, ignorando pequenos alertas para não parecer exagerada. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque quando algo começa saudável, ele traz paz, não urgência. Quando começa certo, ele expande quem você é, não aperta. O problema é que muitas mulheres só aprendem isso depois que já estão emocionalmente envolvidas. Quando percebem, já estão justificando comportamentos que nunca aceitariam antes. Já estão tentando, entender, consertar, aguentar. O começo de um relacionamento não testa o amor. Ele revela o padrão. E se você aprende a enxergar isso cedo, você se salva de anos tentando se reconstruir depois. O começo revela tudo porque ainda não existe apego suficiente para disfarçar quem a pessoa é. No início, ninguém está tentando manter você presa. Ninguém precisa controlar danos. As atitudes são mais espontâneas, menos calculadas. É nesse momento que os padrões escapam. Não porque a pessoa quer mostrar, mas porque ainda não precisa esconder. Muita gente confunde intensidade com profundidade. Confunde frequência com vínculo. Mas intensidade é só volume emocional, não é caráter. O que importa não é o quanto ele demonstra, mas como ele reage quando algo não acontece do jeito dele. Como lida com frustração, como responde a limites, como trata suas emoções quando você não corresponde exatamente ao que ele espera. Se você ignora esses sinais no começo, o preço não vem agora. Ele vem depois, quando você já investiu tempo, expectativa e afeto. E aí sair parece muito mais difícil do que deveria ser. Ele acelera a intimidade antes mesmo de existir segurança. Tudo acontece rápido demais. Conversas profundas, cedo demais. Planos grandes cedo demais. Uma sensação constante de urgência, como se vocês precisassem viver tudo agora. Você mal teve tempo de observar e já está envolvida emocionalmente. Não parece invasão, parece conexão. Mas não é. Quando alguém corre para criar intimidade, o objetivo não é proximidade real, é diminuir o espaço onde a sua intuição costuma falar. A pressa confunde, ela impede que você perceba incoerências, pequenas contradições, desconfortos sutis. Você entra no ritmo dele, não no seu. E quando percebe, já está se adaptando para acompanhar. Relacionamentos saudáveis respeitam o tempo emocional de cada um. Eles não forçam laços. Eles permitem que a confiança se construa com calma. Quando tudo vem rápido demais, não é paixão intensa. É um padrão que precisa de envolvimento antes que você consiga enxergar com clareza. 2. Ele começa a corrigir suas emoções de forma sutil. Não levanta a voz, não agride. Ele explica. Diz que você entendeu errado, que está exagerando, que é sensível demais para coisas pequenas. E fala isso com calma, como quem está sendo racional, maduro, equilibrado. Você escuta e pensa que talvez ele tenha razão. Talvez você esteja reagindo demais. Esse é o ponto em que algo muda dentro de você. Você começa a se observar o tempo todo, a medir palavras, a rever sentimentos, antes mesmo de expressá-los. Aquilo que antes era espontâneo vira cauteloso. Você passa a duvidar do que sente, não porque está errada, mas porque foi ensinada a desacreditar da própria percepção. A dúvida não começa grande, ela começa discreta. E quanto mais cedo isso acontece, mais fácil é para você se afastar de si mesma sem perceber. Porque quando alguém ensina você a desconfiar das próprias emoções, ele não precisa mais controlar nada. Você faz isso sozinha. 3. Ele testa seus limites como quem não quer nada. Tudo vem em forma de brincadeira, ironia, comentários leves demais para confrontar, mas desconfortáveis demais para ignorar. Uma piada fora de hora. Um comentário
invasivo, um pedido que ultrapassa o que você se sente pronta para dar. E quando você hesita ou diz não, ele observa. A reação dele ao seu limite diz mais do que qualquer declaração de amor. Se ele insiste, minimiza, ri ou faz você se sentir difícil, ele não está brincando. Está medindo até onde pode ir. Não é sobre o que ele pediu, é sobre como ele reage quando não consegue. No começo, limites são tratados como testes. Quem respeita, respeita de imediato. Quem precisa negociar, seu não quer entendimento. Quer acesso. E quando você começa a ceder para manter a harmonia, o custo emocional já começou a ser cobrado. 4. Ele cria dependência emocional, antes mesmo de existir confiança. Aos poucos, ele se torna um lugar onde você busca conforto, validação, equilíbrio. Quando algo acontece no seu dia, é para ele que você corre. Quando está insegura, é a opinião dele que pesa mais. Isso não acontece porque ele exige, acontece porque ele se posiciona como essencial cedo demais. Você começa a se sentir estranha quando está longe, inquieta, como se algo estivesse faltando. A sua vida continua, mas o centro emocional muda de lugar. Aquilo que antes vinha de você passa a depender da presença dele. E quando a independência começa a incomodar, você percebe que algo se inverteu. O vínculo virou necessidade. Relacionamentos saudáveis fortalecem a autonomia. Eles não competem com a sua identidade. Quando alguém precisa ser o seu ponto de equilíbrio desde o início, não é cuidado. É um padrão que transforma a conexão em dependência antes que você tenha certeza de quem está ao seu lado. 5. Ele faz você se sentir especial, mas sempre a um custo. No início, a atenção é intensa, o olhar é profundo. As palavras fazem você acreditar que foi escolhida de um jeito raro. Mas, com o tempo, você percebe que essa sensação de ser única não é constante. Ela aparece quando você agrada, quando concorda, quando cede, quando se adapta, a validação começa a oscilar. Em um dia, você é tudo, no outro, sente distância, frieza, silêncio. E sem perceber, você passa a ajustar comportamentos para recuperar aquela versão dele que te fazia sentir segura. Você muda o tom, diminui pedidos, engole desconfortos, não porque quer, mas porque não quer perder. Quando o afeto precisa ser merecido, ele deixa de ser amor e vira controle emocional. Você começa a se moldar para caber, achando que está lutando pelo relacionamento, quando na verdade está abrindo mão de partes suas para continuar sendo escolhida. Mulheres fortes caem nesse tipo de dinâmica, não por fraqueza, mas por empatia, porque sabem ouvir, compreender, relativizar, porque conseguem enxergar além do comportamento imediato e tentam entender a história por trás dele. Inteligência emocional, quando usada sem proteção, vira vulnerabilidade. Você passa a justificar o que te machuca porque entende demais. Existe também a crença silenciosa de que se você for clara, paciente e madura o suficiente, a relação vai se ajustar, como se amor fosse um projeto de correção. Mas relacionamentos saudáveis não exigem que você se adapte constantemente para funcionar. Eles não pedem que você se explique o tempo todo para ser respeitada. Quanto mais consciente você é, maior a tendência de duvidar de si antes de duvidar do outro. E é exatamente isso que mantém muitas mulheres inteligentes presas por mais tempo do que deveriam. Não por não enxergarem o problema, mas por acreditarem que conseguem lidar com ele. Existe uma pergunta que corta qualquer ilusão quando você tem coragem de escutá-la com honestidade. Não é sobre o que ele faz, não é sobre o potencial da relação. É sobre quem você está se tornando para manter isso vivo. Observe-se com atenção. Você está mais segura ou mais confusa? Mais inteira ou mais contida? Mais você ou uma versão editada para não gerar conflito? Quando um relacionamento começa a exigir silêncios que não combinam com você, ajustes que doem mais do que fortalecem, algo essencial já está sendo negociado. E não é amor. É identidade. A dificuldade não está em responder essa pergunta, está em aceitar a resposta quando ela não é confortável. Se, para permanecer, você precisa se diminuir,
se explicar demais ou se afastar de quem você era. O custo já está alto demais, e nenhuma conexão verdadeira pede que você se perca para existir. Sair cedo não é fracasso, é lucidez. É entender que dignidade emocional não se negocia e que amor não começa pedindo sacrifícios silenciosos. Um relacionamento saudável não te confunde, não te faz andar em ovos, não te obriga a provar valor o tempo todo. Ele sustenta quem você é, não exige que você se reduza para caber. Quanto antes você reconhece esses padrões, menos tempo passa tentando se reconstruir depois. Não é sobre desistir rápido, é sobre escolher a si mesma, antes que a relação te ensine a se abandonar. Porque o vínculo certo não precisa ser sustentado à custa da sua paz. O relacionamento certo não exige que você se diminua para caber, ele te encontra inteira.